Toda vivência, toda história pode ser contada. O mundo é repleto de histórias, de narrativas múltiplas. Nas artes, na literatura, na música, no cinema, muitas histórias são contadas. Mas se você olhar para mim, você pode até não perceber de início, mas você vai ver a minha história simbolizada na minha pele. Sim, a minha história é contada pelo vitiligo. O vitiligo são essas manchas que eu tenho no corpo. Elas simbolizam as minhas emoções, o que eu vivi, o que eu senti ao longo do percurso da vida. E hoje eu estou aqui para contar um pouco delas para vocês. Eu convivo com vitiligo desde muito novo, desde os 4 anos mais ou menos. Desde garoto, eu já tive que enfrentar algumas batalhas. Aos 3 anos eu desenvolvi síndrome de Kawasaki, tive que ser internado para retirada de um rim, e logo após esses eventos difíceis, o vitiligo nasceu em mim. O vitiligo já nasceu como símbolo, como marca de vitórias que eu precisei vencer. Por isso que eu digo que o vitiligo ele simboliza em mim não as minhas dores, não os meus traumas e as minhas coisas negativas, mas são marcas das vitórias que eu precisei vencer, das lutas que eu precisei vencer para estar aqui. O vitiligo, para mim, simboliza as marcas da nossa história. Logo na infância, eu percebi que ter vitiligo poderia me trazer algumas coisas boas. Na escola, eu percebi que as pessoas que se aproximavam de mim, que estavam mais próximas, que eram mais presentes na minha vida, não eram pessoas que eram carregadas de estigmas, não eram pessoas que me caçoavam ou viam o vitiligo como algo ruim, como algo estranho. Os meus amigos reais nunca me discriminaram. Então, desde novo, eu comecei a perceber que o vitiligo ele poderia funcionar como uma espécie de armadura. Uma armadura que me afastava das pessoas ruins. Mas demorou um tempo para poder olhar o vitiligo desse modo. Foi um longo e árduo processo até eu pensar o vitiligo como eu penso hoje. E esse processo teve como ajuda e ferramenta primordial a arte, a música na minha vida. A partir da música, da forma como eu me relacionava e me expressava pela música, pelo meu instrumento, pelas relações sociais que eu criei em volta da arte, eu me conectava com as pessoas não baseado em estímulos ou aparências estéticas predeterminadas. Eu me relacionava com as pessoas a partir do meu som, do fazer musical. Isso foi o grande elo importante da arte na minha vida. Perceber o vitiligo como uma expressão das minhas emoções é uma ideia importante. É uma ideia que vai contra toda a ideia comum que se tem a respeito do vitiligo. Eu nasci numa época em que o vitiligo não estava nas mídias, não estava exposto, né? Você ter vitiligo realmente é classificado pela literatura médica como uma doença, como algo que deve ser curado, como algo que deve ser apagado de você. Antes de vir para cá, eu fui na internet, entrei numa comunidade enorme de pessoas que têm vitiligo. Essa comunidade é muito famosa e tem muita gente com vitiligo nessa comunidade. E eu lancei a seguinte pergunta: o que o vitiligo significa na vida de vocês? E para minha surpresa, não, né? Nenhuma ou quase nenhuma mensagem foi de potência, de enxergar o vitiligo como possibilidades. As mensagens eram carregadas de dor, de sofrimento. As pessoas dizem que o vitiligo te traz insegurança,
todo tipo de sentimento negativo. Aquilo me fez refletir que essas pessoas ainda não passaram por esse processo de ressignificação. E falar de como é esse processo eu acho cada vez mais importante. Ele não acontece de um dia para a noite, nem de um dia para o outro. Ele demanda tempo e muita persistência e até coragem, empoderamento. Quando a pessoa adquire o vitiligo, ou se percebe o nascimento das manchas, inicialmente se tem uma espécie de choque. Você se olha no espelho e percebe que a sua imagem já não é mais aquela que era no outro dia. A sua imagem acaba se transformando, mudando. Então, acontece uma espécie de crise de identidade. Então, a pessoa que convive com vitiligo, ela tem que se ver do dia para a noite de uma outra forma. E esse choque acaba gerando a necessidade, a busca pelo tratamento. Você entra nessa comunidade, as perguntas são todas ligadas a isso. Como mudar? Qual remédio é bom? Qual remédio é isso? Mas eu me pergunto, por que curar o vitiligo? O vitiligo não dói, não arde, não coça, não é contagioso. Somente a sua beleza é contagiosa. Hoje, eu olho o vitiligo como símbolo, como expressão da diversidade, como expressão da multiplicidade de corpos. E é assim que o vitiligo deve ser visto. Como arte, como expressão máxima das minhas emoções. Demorou um tempo para eu entender ele desse modo. Demorou, não foi do dia para a noite, como eu digo. E isso aconteceu, primeiro, pela música. O modo como eu me expressava enquanto músico, pouco importava se eu tinha vitiligo ou não. Eu queria ter um som bonito, queria estar com as minhas referências, queria ouvir boas músicas, queria tocar boas músicas, estar com os meus amigos, comungando de outras formas de expressão. Mas chegou um momento que na minha evolução enquanto homem, precisei me expressar e me constituir de um modo mais global. Precisei realmente não colocar só a arte na frente, nas minhas relações. Precisei me empoderar enquanto homem, enquanto pessoa que se achava bonita. Imagina, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade super praiana. Os corpos sempre estão expostos na praia. E chegou um momento que eu falei, não preciso ter vergonha de ir na praia, de botar uma sunga, que vai aparecer essa mancha assim. Muitas pessoas que têm vitiligo devem estar se sentindo que já passaram por esse tipo de situação. E isso era uma coisa muito comum em mim, mas chegou um momento que eu precisei realmente me empoderar, de me olhar no espelho e falar, não, tenho coragem de realmente tirar a camisa na praia, de me sentir bonito. Eu comecei a malhar, comecei a me cuidar, comecei, realmente a enfrentar os meus medos. E foi nesse momento que o vitiligo, para mim, ele começou a ganhar uma outra perspectiva, uma outra potência. Foi quando, de repente, olha a arte mais uma vez. Um fotógrafo me chamou para um ensaio fotográfico. E a partir desse ensaio, eu pude me ver de uma outra forma. Eu pude ver o meu vitiligo, as minhas manchas, como arte, como beleza. O desenho que elas formavam. Cada pessoa tem um vitiligo único. Cada pessoa tem uma forma. O vitiligo ele nasce na nossa pele como expressão. Cada tipo de vitiligo tem o seu desenho, tem o seu movimento. Ninguém tem um vitiligo igual ao outro. Isso já reforça uma importante ideia de identidade, de marca. E depois desse ensaio, quando eu percebi que, nossa, bonito isso, né? Até que é legal. Aí eu comecei a postar fotos assim, mais assiduadamente assim, nas redes sociais. Aí me convidaram para uma campanha de conscientização do vitiligo aqui em São Paulo.
Aí eu vim para São Paulo, fiz esse ensaio, comecei a postar fotos na internet do meu dia a dia, do meu cotidiano, assumindo e realmente expondo o meu corpo com vitiligo. Foi quando eu comecei a perceber que eu não estava sozinho, existia uma grande, importante rede de pessoas que conviviam com vitiligo. E muitas delas começaram, de certa forma, a se inspirar. Porque a inspiração ela é uma rede. A gente vê uma outra pessoa na nossa situação parecida com a nossa e uma pessoa vai inspirando a outra. E quando eu percebi que o vitiligo não era algo individualizado realmente só em mim, mas que existia uma perspectiva de comunidade, eu percebi que o meu corpo ele não era só uma expressão individual. Ele era um símbolo de diversidade, símbolo de uma causa. E foi quando uma agência de São Paulo começou a me convidar para poder atuar como modelo. Agora tu imagina, eu já com uma certa idade, falei, pô, trabalhar como modelo, já tinha minha carreira enquanto músico. Mas eu aceitei. Aceitei e comecei a trabalhar com publicidade, com moda. Atuei em clipes de importantes cantores da música pop. E o meu corpo começou a ser exposto, mas ser exposto como símbolo da diversidade, como símbolo de potência. Essa é a minha história, contada na pele. As minhas emoções constituídas nas minhas manchas, não nas minhas nuvens, não nas minhas pintas, mas nas minhas manchas. Os vitiligos, o vitiligo, essa mancha, ela é minha potência, é meu orgulho. E essa ideia, ela importa. Ela é importante ser disseminada. Porque conviver com vitiligo é minha pulsão. É o que eu sempre fui. E tá podendo contar isso para vocês, essa minha vivência, é muito importante para mim, mas importante para quem convive com vitiligo. Porque muitas pessoas ainda estão no limbo da dor, no limbo do sofrimento. Mas quando você ressignifica, quando você muda essa percepção, quando você encara o vitiligo quanto beleza e quanto arte, o vitiligo se torna arte no corpo, arte na pele. E viva, como o mestre Pixinguinha falou, vou vivendo.